O ministro da Fazenda, que entrou no lugar do Fernando Haddad, que vai lá disputar o governo de São Paulo, o Dario Durigan, que foi o secretário executivo de boa parte do governo aí do Haddad, ele afirmou que o Desenrola 2.0 pode chegar a 90%, e a Marília tem mais detalhes também sobre isso, né, Marília? Isso, Nath. Ontem, o Dario Durigan, que é o ministro da Fazenda, esteve em São Paulo, se reuniu ali com instituições financeiras, bancos, para poder debater justamente o que esse Desenrola 2.0, também conhecido aí como pacote de bondades do governo federal. O presidente Lula, a gente já trouxe aqui em outras oportunidades que ele já estava estudando, sim, trazer medidas voltadas ao endividamento das famílias brasileiras, uma forma de poder barrar esse endividamento. Então, eles vêm estudando em diversas maneiras, Nath, para poder dar descontos aí para as pessoas que têm dívidas, estudando inclusive o uso do fundo de garantia, né, o FGTS. Mas ontem o Dario Durigan, ele conversou com a imprensa depois desse encontro que ele teve com essas instituições financeiras e afirmou que eles devem sim entrar com mais essa medida para poder dar descontos para aquelas pessoas que têm as suas dívidas. De acordo então com o Durigan, as dívidas do governo, eles poderão, né, essa renegociação, ela pode chegar aí, as dívidas do governo poderão chegar a 90%, o que levará as medidas, e que ele também deve levar essas medidas ainda nessa terça-feira para o presidente Lula poder analisar. Isso deve acontecer lá no Palácio do Planalto daqui a pouquinho, Nath, às 9h30 da manhã. O presidente Lula, então, vai ter ali um balanço do que foi discutido entre Durigan e também essas instituições financeiras e também para poder dar o seu aval a esse novo Desenrola 2.0. O ministro Durigan, ele explicou como é que deve funcionar essa questão envolvendo as taxas de juros e também essas renegociações que podem chegar aí a 90%, e a gente tem a fala dele, vamos acompanhar agora. De novo, esse programa ele vem no momento em que a gente tem uma taxa de juros oficial grande no Brasil, alta, como era em 23, e na perspectiva de ter reduções e cortes da taxa oficial, é importante que as famílias também brasileiras se aproveitem de uma redução de taxa de juros. Ao participar do programa com contrapartidas dos bancos, o que a gente está exigindo é que haja uma taxa de juros muito menor do que a praticada nesses três segmentos, que são créditos caros que as pessoas têm que tomar no Brasil. Tanto o cartão de crédito, quanto o crédito pessoal sem garantia, quanto o cheque especial. Então você está falando de taxas de juros que variam aí de 6% a 10% ao mês. Então uma dívida de R$10 mil, por exemplo, no mês seguinte ela possivelmente vai ser uma dívida de R$11 mil, no outro mês uma dívida de 12 alguma coisa. Uma família brasileira que tem um salário médio, possivelmente não sai desse ciclo de atualização da sua dívida. Então, com um desconto amplo, a gente vai chegar a descontos de até 90%. É isso, Marília. Dario Durigan, com uma reta final aí de governo Lula complexa pela frente. Sempre ter uma máquina é bom, mas também é ruim, porque fica contigo a responsabilidade de tentar resolver essas questões aí, e isso modifica o rumo das eleições, né? Tá certo. Marília daqui a pouquinho volta com detalhes sobre outros pontos aqui de Brasília. Valeu, viu, Marília? A gente continua aqui